FM. Jornalismo, crítica e diversidade. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. Bom dia, ouvinte das rádios universitárias 99.9 FM e 820 AM. São 11h30 da manhã e começa agora o programa Fora da Curva. Eu sou Paula Reis, professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE. Nosso programa está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook, nas páginas Universitária 99, Marco Zero Conteúdo e, claro, na nossa página Programa Fora da Curva. Você pode participar pelas redes sociais enviando perguntas e comentários. As políticas para a ciência no Brasil vêm sofrendo uma mudança a partir do governo Temer. Se antes a crise já interferiu na produção do conhecimento com a diminuição de recursos para pesquisa e bolsas, o governo atual tem tomado decisões que enfraquecem o desenvolvimento da ciência, como a fusão do Ministério da Ciência e Tecnologia com o das Comunicações, a contratação de empresa privada para monitorar o desmatamento na Amazônia e o corte pela metade das verbas para a ciência. Contra essas medidas, foi realizada a Marcha pela Ciência no Brasil no dia 22 de abril e a SBPC e a Academia Brasileira de Ciências têm feito críticas ao governo. Por isso, o programa de hoje pergunta: estão barrando a produção de conhecimento no Brasil? No estúdio estamos com o professor de Física da UFPE, Celso Pinto de Melo. Bom dia, Celso. Bom dia, Paula. Bom dia, ouvintes. E com o professor de Química, também da UFPE, e ex-presidente da FACEP, Diogo Simões. Bom dia, Diogo. Bom dia, Paulo. Bom dia aos ouvintes também. Bom, a gente podia começar perguntando que mudanças são essas, né? Detalhando um pouco essas mudanças que estão acontecendo nas políticas para a ciência. Celso. Bom, a gente precisa entender que ciência é um dos instrumentos de desenvolvimento do país. Então, temos sentido na comunidade científica a crise, com o corte profundo das verbas. Estamos regredindo em termos de orçamento aos anos 2005, com o agravante que a comunidade científica cresceu muito nesse período. Portanto, nós estamos voltando ao passado. Mas isso tem que ser contextualizado, que também nós estamos vendo mudanças profundas no projeto de país, no projeto de nação. Então, é importante discutir ciência e tecnologia no âmbito mais de projeto de país, como é que ciência e tecnologia pode servir ao desenvolvimento nacional. O que é que essas mudanças preocupam, Diogo? Essa questão da fusão do Ministério da Ciência e Tecnologia com o das Comunicações, o que é que isso representa ou demonstra? Eu acho que isso é um sinal, quer dizer, é um sinal muito precoce desse governo, da maneira como ele aborda a ciência e tecnologia. Então, a fusão do tema do Ministério da Ciência e Tecnologia com o das Comunicações é muito revelador de uma falta de prioridade para o tema da ciência e tecnologia. Comunicações e ciência são duas coisas completamente diferentes, envolvem atores diferentes, grupos de pressão completamente diferentes, são duas linguagens que não cabem no mesmo ministério. E a razão pela qual, em contraponto ao que vinha sendo o crescimento da ciência e tecnologia nos anos recentes no Brasil, este governo fez ao fundir as duas coisas, é claramente um sinal de desapreço. E esse desapreço, Paulo, a gente vai comentar em seguida, mas ele se revela e ele se manifesta em muitas outras maneiras desde então. Então, acho que o primeiro sinal foi muito ruim e ele segue sendo acompanhado e confirmado de sinais semelhantes a esse daí. Celso, que outras decisões tomadas pelo governo Temer demonstram essa falta de priorização da ciência? A questão principal tem sido verba. Obviamente, nós temos um problema. O Brasil cresceu muito. A ciência brasileira é relativamente jovem comparada com de outros países. Mas, como consequência de políticas públicas que foram implantadas desde os anos 50, consistentemente, passando pelo regime militar, Sarney, governo Collor, Fernandes e assim por diante, nós tivemos um crescimento expressivo. O Brasil hoje começa a ser um ator de primeira grandeza. Começava a ser um ator de primeira grandeza no cenário mundial, em termos de produção de artigos científicos, em termos de formação de estudantes. O Brasil está formando 13 mil doutores por ano. A pergunta concreta é: onde esses doutores jovens vão trabalhar? Com um corte brutal de verbas, nós corremos o risco de desmontar a ciência brasileira, e dará um trabalho enorme para ser remontada se um dia nós conseguirmos
Um dia nós conseguiremos, mas quando nós voltarmos a ter um projeto de país soberano. Você estava falando há pouco em relação à idade jovem do Brasil, né? Aliás, a idade jovem da ciência no Brasil, produzida no Brasil, em relação aos resultados que o Brasil já tem, né? É impressionante. Para quem é da minha geração, um marco importante na modernidade do Brasil foi a inauguração de Brasília no governo JK em 1960. Naquela ocasião, o Brasil tinha um único curso de pós-graduação a nível de mestrado. Inexistia ciência do ponto de vista de universidade de pesquisa no Brasil. Hoje, nós estamos formando, volto a insistir, 13 mil doutores por ano. Hoje, a ciência brasileira se faz notar em várias áreas com contribuições relevantes. Isto é resultado, não acidental, o resultado do investimento em ciência e em formação de recursos humanos. Os exemplos da Embrapa, o sucesso da agricultura tropical no Brasil, o sucesso da exploração de águas profundas do petróleo, que foi a redenção energética do Brasil, o pré-sal, que está sendo desmontado agora. E a Embraer, para ficar em alguns poucos exemplos, isso é resultado de políticas públicas consistentes em investimento em ciência e tecnologia e formação de recursos humanos. E é importante notar que o desmonte que nós estamos assistindo na ciência e tecnologia também está sendo uma reorientação profunda das políticas do MEC, em termos de formação de recursos humanos, com a reforma de ensino médio. Isso tem a ver, essencialmente, com que projeto de país nós queremos. Qual é o país, Brasil, que nós queremos no século XXI? Parece que há uma reorientação profunda que está sendo feita sem a legitimação do voto popular, que tornaria, evidentemente, legítimo uma opção da sociedade brasileira. Sem essa legitimação, nós nos perguntamos até onde vai isso e quais são as consequências disso para o futuro da nossa nação. Diogo, tudo isso então está em risco? Tudo isso está em risco e justamente são ameaças muito concretas que esse tipo de, digamos, de afastamento, de despriorização da ciência e tecnologia traz para o futuro do país. Como o Celso acaba de dizer, por que é importante investir em ciência e tecnologia? Quer dizer, isso não é para o deleite apenas ou principalmente dos cientistas. O investimento em ciência e tecnologia, ele é central na aquisição da capacidade pelo país de intervir sobre o seu futuro, de alcançar ou desejar um futuro de autodeterminação, de soberania, em que nós aumentem as chances de que nós construamos um país que vá em direção à sua vocação, à sua destinação. Então, e isso se faz ao longo de um acúmulo muito prolongado de reunião de competências e de aumento da nossa capacidade de apoiar a decisão autônoma e democrática do povo brasileiro na direção que lhe interessa perseguir. Então, quando se interrompe esse processo e quando se ameaçam as condições de produção do conhecimento, é muito pertinente a pergunta, diretora, que você faz, Paula, sobre se estão barrando a geração de conhecimento. Eu acho que sim. Eu acho que essas decisões, elas ameaçam e elas barram não só a produção imediata do conhecimento, mas elas barram a capacidade do Brasil autonomamente responder às demandas do seu desenvolvimento. Então, eu vou daqui a pouco mencionar, mas um exemplo muito emblemático disso foi o que aconteceu recentemente, você mencionou na sua fala inicial, nessa estranhíssima concorrência para o monitoramento via satélite do desmatamento brasileiro. Sim, acho que a gente já pode explicar melhor isso. Quer dizer, é o Instituto Nacional, né, de Pesquisa Espacial, o INPE, né, que tem o controle sobre isso, sobre essa questão da Amazônia, né? Detém o conhecimento necessário, resultado de investimento de décadas. E de repente houve então uma decisão de contratar uma empresa privada para fazer o monitoramento do desmatamento da Amazônia sem haver uma conversa ou uma consulta, nenhum tipo de diálogo com o Instituto. Então, o Brasil realiza há décadas, por meio deste instituto, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, instituição pública de extraordinária competência, reconhecida internacionalmente, o Brasil realiza, portanto, essa tarefa muito central, digamos, no cumprimento inclusive de acordos internacionais, que é o de monitorar o desmatamento por meio de uma tecnologia autônoma, quer dizer, desenvolvida autonomamente no Brasil
e que leva a resultados que são publicados oficiais, são publicados regularmente. E aí fomos surpreendidos todos há 15 dias quando o Ministério do Meio Ambiente lançou uma concorrência para ser respondida, inclusive num espaço de tempo curtíssimo, de menos de 15 dias, para um ambiciosíssimo contratação de empresas privadas para realizar esse monitoramento, e isso sem que tenha havido qualquer concertação prévia. Então, a possibilidade maior, inclusive, é que o ganhador de uma tal concorrência, que felizmente foi abortada, dada a enorme reação que ela suscitou, mas a consequência seria muito provavelmente a desnacionalização desse serviço, porque não há empresa brasileira que reúna as competências naquela dimensão para realizar esse mesmo serviço. O que tem, portanto, uma característica grave digamos assim, de revelar e de dar alcance a informações críticas para, digamos assim, agentes de fora do país. Então, isso denota, como eu dizia agora há pouco, quer dizer, essa falta de preocupação em que isso esteja sobre a competência brasileira, sobre o domínio brasileiro, né, num assunto tão grave, tão crítico como esse. Então, acho que isso é um indício, como há outros, já falamos disso. Não, nesse contexto, é uma característica importante, é um projeto de país que, na verdade, deveria estar em discussão, está sendo reorientado sem a devida discussão com a sociedade. Mas um projeto de país possível, o Brasil tem uma situação geopolítica singular no mundo, ou seja, poucos países reúnem, em termos de economia, população, geografia, dimensão geográfica, as condições que o Brasil. Então, o nosso destino poderia ser de uma nação soberana que se afirmasse perante o mundo. Não melhor, não pior do que as outras, mas com o seu próprio projeto de desenvolvimento nacional. Essa inserção soberana do Brasil se manifestava com a participação, por exemplo, nos BRICS, que é a reunião dos grandes países baleia, como Rússia, Índia, China e assim por diante, em um projeto alternativo, não antagônico, não de confrontação, mas um projeto de desenvolvimento, porque cada um precisando enfrentar os seus desafios sociais, de desigualdades, no caso sociais, no caso do Brasil e assim por diante. Para isso é preciso projetos estratégicos. O projeto estratégico, por exemplo, o pré-sal desencadeava uma cadeia. A defesa, você ter o nosso futuro energético a 200 milhas da costa, significa que você precisa de uma marinha forte. Significa que você tem que ter uma marinha capaz de ter autonomia com submarinos, capaz, inclusive o submarino nuclear, que muda totalmente a discussão sobre a soberania nacional. Você precisa caças, você precisa, então, uma defesa forte. E uma defesa forte não no sentido agressivo, mas na defesa dos interesses nacionais. E qual é a repercussão disso? Isso só consegue com inteligência nacional. Formando engenheiros, formando cientistas, formando jovens que possam... Essas tecnologias você não compra na prateleira. Porque se você comprar, por definição, elas estão viciadas. É o que está acontecendo. O Brasil é um dos poucos países do mundo a dominar o ciclo nuclear completo. Desde a reserva dos minérios até o enriquecimento. Poucos países no mundo têm isso. Nós corremos o risco de desmontar o nosso programa nuclear e, inclusive, perdermos o sigilo da nossa tecnologia de enriquecimento, que é única e muito disputada. Há grandes interesses internacionais em jogo em abrir isso aqui. Portanto, para que isso se mantenha, é preciso não apenas verba. Ciência e tecnologia não é apenas recurso, mas é um projeto de país. O que é que você quer fazer com ciência e tecnologia? Qual é o impacto sobre a sociedade brasileira? Como é que ciência e tecnologia pode ser um instrumento de desenvolvimento da nação como um todo? Nós estamos discutindo as políticas do governo Temer para a ciência na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Fora da Curva. Jornalismo, crítica e diversidade. Para você que acaba de sintonizar, hoje o programa Fora da Curva discute estão barrando a produção de conhecimento no Brasil, com o professor de Física da UFPE, Celso Pinto de Melo, e com o professor de Química também da UFPE, Diogo Simões. E as notícias sobre a ciência? Existem notícias sobre ciência? Como é que a mídia corporativa privada tem abordado a ciência e essa conjuntura atual?
Eu vou, Celso, se você permite, eu tenho a sensação de que esse sinal inicial, do qual falávamos há pouco, dado pelo governo Temer, no sentido de claramente dizer que ciência não é a sua prioridade, eu tenho a impressão, Paula, que isso contamina, isso dá o tom para uma série de outros processos muito danosos. E que são, por exemplo, o fato de que a ciência vai deixando de ocupar a mídia. Quer dizer, eu acho até que se dá a impressão de ser intencional, quer dizer, de passar a mensagem de que não é relevante a ciência como apoio à decisão, ou que ela não é relevante que falemos disso no momento de tomar certas decisões. Eu vou dar um exemplo de algo que aconteceu na semana passada, a meu ver, estarrecedor, mas que é alimentado por esse retrocesso do qual falávamos agora há pouco. Na Câmara Federal, existe nesse momento uma discussão capitaneada pelo relator de um certo projeto de lei que coloca em questão o processo de licenciamento ambiental. Então, nós chegamos num ponto... O licenciamento ambiental para todo tipo de atividades faz parte da experiência internacional, está previsto inclusive nos acordos internacionais. Isso é uma obrigação da modernidade, quer dizer, que a proteção ambiental esteja no centro das preocupações na hora da tomada da decisão. Ora, o que se assiste hoje na Câmara Federal, e acho que eles se sentem autorizados a fazê-lo exatamente porque vai se criando essa impressão de que não é importante falar de ciência, um projeto de lei que pretende retirar a exigência de licenciamento ambiental para uma série longuíssima de atividades, o que é, digamos assim, como uma volta ao passado. Quer dizer, isso acho que tem até um certo parentesco com aquele negacionismo ambiental que revelado pelo governo Trump, por exemplo, né? A ideia de que não precisamos de licenciamento porque afinal não existem danos à natureza ou ao meio ambiente que devam ser motivo de preocupação. Então, nós estamos alimentando, nós não, essa postura de tirar a ciência, a tecnologia, a informação, digamos assim, ampla da população, tirar a centralidade disso, autoriza esse tipo de comportamento obscurantista de volta ao passado, que é que nós estamos vendo, por exemplo, quando se recoloca em questão certos direitos no campo, não é, Celso? Que são uma coisa pavorosa o que a gente está assistindo atualmente. Nós fizemos uma pesquisa das notícias que saíram sobre ciência, né, no último ano para cá, e realmente foi até feito pelo aluno de jornalismo, André Medeiros. Muito pouca coisa saiu. No máximo, eu acho que dois assuntos pautaram a mídia: o corte de verba e o lançamento do satélite brasileiro. Certo. Né? No mais, há um silenciamento que eu acho que até seria esse silenciamento. Será que ele reproduz ou alimenta esse mito de que a ciência é uma coisa muito distante na da verdade, população? A gente tem que contextualizar que ciência nunca foi exatamente algo da agenda pública brasileira que a grande mídia tivesse preocupação. Claro, em situações episódicas. Há um ano atrás tivemos a crise do Zika e de repente se discutia muito a questão do Zika, houve até priorização de investimento e assim por diante. Passado a crise, saída das manchetes, o assunto foi esquecido e agora nós temos até a questão da subfinanciamento para a continuidade das pesquisas que estão colocadas. Então isso é verdade historicamente. Agora, dessa volta ao passado que o Diogo descrevia, não envolve apenas ciência e tecnologia, envolve também educação e outras áreas. Nós temos, na verdade, um embate entre capital e trabalho que está sendo traçado na sociedade brasileira e com fulcro no Congresso Nacional, com uma agenda, aspas, reformadora, que em certos casos é uma volta a décadas, se não ao século anterior. O que acontece é que nesse embate, ciência e tecnologia também podem desempenhar um papel. Porque, voltando ao ponto, se nós queremos um país soberano, se nós queremos um país voltado para suas preocupações, voltado para a diminuição da desigualdade social, saúde pública é uma questão fundamental. E
a comunidade científica brasileira tem plenas condições, se devidamente orientada, financiada e estimulada, a dar respostas para vários dos nossos problemas ambientais, de saúde pública e assim por diante. No instante em que o Brasil adota um modelo que não é um modelo soberano, mas é um modelo subalterno, de inserção subalterna no cenário internacional, onde a modernidade não se faz para os 200 milhões de habitantes, mas se faz para 30 milhões de habitantes, e é o que nós estamos vendo com as reformas que estão sendo propostas, que são excludentes para a maior parte da comunidade brasileira. Nesse sentido, as mudanças feitas na legislação de educação, ciência e tecnologia, o subfinanciamento e questão ambiental, fazem sentido para essa proposta, que é profundamente danosa, no meu ponto de vista, obviamente, para o projeto de nação soberana que nós defendíamos e que nós defendemos como uma comunidade científica como um todo. Então, a mídia, não é segredo de polichinelo, a mídia, a grande mídia, está totalmente protegendo essa reforma que está sendo colocada, e nesse sentido a mídia não vai fazer nenhuma reverberação de manifestações que questionem a essência desse programa reformador de volta ao passado. E muito menos a mídia vai insistir sobre os riscos que pode haver nesse tipo de comportamento, né? Quer dizer, o mundo vive um desafio enorme de conter, por exemplo, as mudanças climáticas, né? Quer dizer, houve há um ano atrás, um pouco mais de um ano atrás, o Acordo de Paris, em que se colocou bem em evidência a necessidade de reduzirmos as emissões para tentar limitar o aumento da temperatura a um certo patamar que não traga consequências muito mais danosas do que as que nós já estamos vivendo. Ora, era um momento, portanto, de botar o foco nisso, né? E o que nós estamos vendo é exatamente o contrário disso. Acho que a mídia, a grande mídia, não, ainda bem que programas como esse existem, mas não é a tônica geral na grande mídia. Se me permite, né? Essa agenda ela tem uma conotação política. Eu não vou entrar nos detalhes, mas todo mundo recorda que a questão da transposição, houve um grande embate do ponto de vista das implicações ambientais. Belo Monte também tivemos. Também. Neste momento está em discussão a abertura de reservas extrativistas e de reservas de mineração na Amazônia que nem os militares, durante o regime militar, para exploração mineral na Amazônia, ousaram mexer. Isso está sendo discutido, a abertura para, obviamente, empresas multinacionais com um impacto enorme do ponto de vista ambiental e impacto enorme do ponto de vista de projeto de país. Porque, como se diz, reservas minerais não dão 2 safras. Exato. Uma vez que você explora acaba e ficam os danos ambientais. Então, voltando à questão, a ciência e tecnologia têm que ser discutidas não apenas do ponto de vista é importante ciência e tecnologia para os cientistas. Vamos dar verba para os cientistas poderem trabalhar. Não é apenas isso. É importante, mas para que ciência e tecnologia, e como ciência e tecnologia, em um país com os desafios políticos, sociais, de saúde pública, ambientais, porque, por exemplo, a Amazônia é o grande desafio. A Amazônia é um problema nosso e dos nossos vizinhos da Amazônia. Se nós vamos resolver o nosso problema, nós temos que desenvolver o conhecimento próprio. Nós não vamos poder importar da Europa nem dos Estados Unidos que não tem esse bioma. Isso só poderá ser feito com conhecimento, com investimento consistente ao longo de décadas na construção de grupos de pesquisa, na formação de recursos humanos, na absorção de jovens talentosos que vão ser a força reprodutiva para o crescimento do país. O risco que nós estamos experimentando agora é que tudo isso está sendo desmontado. Corremos o risco de ter a opção para os nossos jovens seria o aeroporto para ir trabalhar no exterior, se quiserem trabalhar em ciência e tecnologia com qualidade. Esperamos que isso não venha a acontecer. Pois é, e você estava falando, né, que, por exemplo, países que dão valor à ciência, por exemplo, como os Estados Unidos, né, quase metade historicamente, metade da força de trabalho em ciência e engenharia americana há décadas é constituída por pessoas não nascidas nos Estados Unidos. Na Europa existe uma avidez por jovens que queiram fazer ciência e tecnologia. E o Brasil ainda, a janela demográfica, o bônus demográfico, ou seja, o Brasil ainda pelos próximos 10, 15 anos, ainda terá um contingente de jovens
jovens cada vez melhor formados, porque a educação brasileira, apesar de tudo, tem feito progressos do ponto de vista geral muito grandes, e esses jovens correm a ameaça de não conseguirem realizar o seu potencial pela dificuldade de oferta de empregos, de projetos de país, de financiamento. E o risco que nós corremos é ter um êxodo, como já tivemos, como outros países já tiveram em anteriores, e como o Brasil talvez nunca tenha experimentado, com a densidade e a intensidade que pode acontecer se essas políticas de desmonte da ciência e tecnologia continuarem pelos próximos anos. Além dessas áreas que vocês já comentaram aqui, a questão da Amazônia, a questão da energia nuclear, o pré-sal, que outras necessidades de pesquisa o Brasil tem? Ou seja, qual é a agenda dentro de um modelo, logicamente, de soberania do país? O que, assim, para a gente informar ao ouvinte aquilo que não está na agenda, mas que é necessário. Vamos pegar, se me permite, Diogo, vamos pegar alguns exemplos bem-sucedidos. A Petrobras é um exemplo de tecnologia muito, muito bem-sucedida no país. A Petrobras detém a tecnologia mais avançada de exploração de petróleo em águas profundas, isso que nos permitiu identificar e explorar o pré-sal. Nós temos a Embrapa, a agricultura tropical mais bem-sucedida, é resultado de investimento do Estado brasileiro, políticas públicas que começaram no regime militar, diga-se de passagem. Delfim Neto tem um papel importante em financiar a modernização, a criação e modernização da Embrapa. Também, a Embraer é outro exemplo. Nós temos a Fiocruz na saúde pública, se você pergunta essa área. Nós temos um problema, e eu peço licença a Diogo, porque a área de expertise dele mais que a minha, mas nós temos um problema de fármacos. A produção de medicamentos no Brasil, nós não conseguimos vencer. Por quê? Porque os interesses econômicos de multinacionais são muito grandes. E o desafio da saúde pública brasileira poderia e deveria ser enfrentado com mais investimento. A Fiocruz é, obviamente, um eixo organizador e outros agentes que poderiam ser colocados no sentido de nós produzirmos conhecimento e nós internalizarmos. Uma grande pauta das nossas dívidas e serviços é com a importação de fármacos, com a importação de medicamentos, que poderiam e deveriam ser produzidos pelas empresas brasileiras. Nós estamos falando aqui de empresas, porque as empresas brasileiras, com o conhecimento, o know-how, que poderia ser gerado pelas próprias empresas e parceria com universidades, como é o exemplo do caso da Petrobras. E o Brasil teria condições de desenvolver isso, plenas condições. Se houvesse um investimento consistente sobre isso. É claro que esse problema não é do governo Temer, ele é mais antigo, mas isso reflete um pouco a questão dos desafios que nós temos que enfrentar para o desenvolvimento nacional. A gente está chegando ao final do programa e eu lanço a última pergunta para cada um fazer sua fala final. E agora, como podemos reagir a esse contexto nada favorável à ciência no Brasil? Existe resistência? É possível se pensar em uma contraposição? Eu vou dizer que não há solução para esses desafios da ciência dentro dela mesma apenas. Quer dizer, no fundo, o que nós estamos falando, esse divórcio entre política nacional e ciência e tecnologia, ele se resolve quando a gente, então, trouxer de novo a sociedade brasileira para a democracia para o centro da discussão no Brasil. É disso que estamos sentindo falta hoje, é nisso que precisamos apostar nossas forças. Quer dizer, ampliar o debate democrático, não contribuir para esse obscurecimento progressivo da pauta do desenvolvimento nacional que nos ameaça agora. Então, por exemplo, brevemente, em julho, haverá a próxima reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. É uma oportunidade de todos nós nos debruçarmos e fazermos vir à tona temas como esse dos quais estamos falando. Obrigada, Diogo. Celso? Eu que agradeço. Estamos encerrando, então? Encerrando, sua opinião, como resistir? Não, então eu concordo com o Diogo, como já foi dito, que eu acho que ciência e tecnologia não é um mundo à parte, né? Então, claro que a comunidade científica tem que entender isso e perceber que a luta nossa vai além da recriação do Ministério da Ciência e Tecnologia, vai além de mera questão de verbas. Nossa comunidade só vai ser orgânica
parte funcional da nossa sociedade se nós tivermos um projeto de país, um projeto de nação, onde ciência e tecnologia sejam instrumentos de desenvolvimento, e aí você possa fazer a inserção da comunidade científica num grande projeto de construção nacional. Nós não vamos ter uma ciência forte sem uma sociedade forte, soberana e autônoma. E o programa Fora da Curva vai ficando por aqui. Agradeço aos professores da UFPE, Celso Pinto de Melo, de Física, e Diogo Simões, de Química, ambos da UFPE. O programa Fora da Curva é realizado a cada dia da semana por um grupo diferente, mas bem afinado. A diversidade aqui começa desde a produção do programa. A produção de hoje foi realizada por mim, Paula Reis, e André Medeiros, aluno de jornalismo. Nas redes sociais ficaram Juliana Leitão e Rosa Sampaio. Os trabalhos técnicos foram de Chico Rocha. Você pode enviar sugestão de pauta e comentários para o e-mail programaforadacurva@gmail.com. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social da UFPE, com apoio do Núcleo de Rádio e TV Universitárias e do Departamento de Sociologia, em parceria com Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá e Terral Coletivo de Comunicação Popular. Esta foi a edição do dia 17 de maio de 2017. Lembramos que a equipe de hoje vai estar de volta na próxima quarta-feira. E amanhã você fica com a apresentação de Eduarda Rocha, que vai discutir qual é o futuro do CAIS José Estelita. Este programa fica disponível na página do facebook.com/programa Fora da Curva. Fora da Curva, seu programa de jornalismo, crítica e diversidade. A gente fala o que a maioria cala. Boa tarde. Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 12